E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente compara certas linhas, né, epistemológicas, vamos utilizar esse termo, do fixismo e do evolucionismo, então o fixismo ele parte do princípio que as espécies não mudam ao longo do tempo e que cada espécie tem uma origem diferente, certo? Que foi, né, que ela foi criada, elas são imutáveis e cada espécie foi criada de forma independente. E essa teoria ela foi muito aceita pela ciência, né? Quando eu falo aceita, aceita pela ciência, até meados do século XIX. O evolucionismo propõe que as espécies mudam ao longo do tempo, que elas apresentam uma origem comum com as outras espécies, e é uma teoria aceita, a teoria mais aceita atualmente. Quando eu falo teoria mais aceita atualmente, é pela ciência, tá, gente? Porque quando eu falo do fixismo, interferindo no pensamento científico, eu estou dizendo que pensadores anteriores ao Darwin, na sua maioria, propunham essa questão da criação dos organismos. Então, mesmo que eles explicassem, né, como era a fisiologia, como era a organização celular, alguns outros elementos que a biologia vai incorporar, né, no seu escopo epistemológico, o que acaba acontecendo é que, quando se pensa como essa diversidade surgiu, né, se você tem um olhar fixista, você acaba meio que ignorando totalmente processos evolutivos que também compõem, né, o arcabouço biológico das espécies. Né? Então, quando eu falo que o fixismo era um pensamento aceito, ele era aceito. Se a gente parar para olhar para a população de forma geral, obviamente que o pensamento fixista é mais forte que o pensamento evolucionista. Mas dentro da ciência, dentro da bolha ciência, hoje o pensamento mais aceito é o evolucionismo. Apesar de que, mesmo dentro da ciência, eventualmente existem certos movimentos aí que acabam utilizando o fixismo como um referencial, né, gente? Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é do design inteligente. Não sei se você já ouviu falar disso, mas foi uma corrente aí de ideias pseudo-evolutivas, né, que foi muito forte no começo dos anos 2000, que propunha que existia uma entidade criadora, né, que criou as formas de vida, e aí digamos assim, os processos evolutivos que a ciência explica, eles surgem depois. Então você tem lá uma entidade criando os ancestrais comuns, né, para todas as espécies, e aí a ciência explicaria digamos assim, de como a partir daquele ancestral chegou ao atual, à espécie atual, né? Mas ainda assim utilizando uma certa intencionalidade no processo evolutivo, na produção dos organismos, né? Quando vocês escutam coisas do tipo que a natureza é perfeita, né, que o ser humano é, digamos assim, o ápice da evolução, vocês desconfiem, tá? Porque do ponto de vista evolutivo, nenhum organismo é perfeito, porque ele está sujeito, né, às mudanças ambientais e tudo mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na gente mesmo, né? Ser bípede é uma aquisição evolutiva extremamente importante para a espécie humana. E essa aquisição evolutiva, ela acompanha toda a linhagem evolutiva, né, do Homo sapiens, toda a linhagem evolutiva. E aí se fosse, né, um processo perfeito, o que a gente esperaria? Que tendo bipedalismo, você teria toda uma organização biológica que tornaria, assim, um corpo bípede perfeito. Só que olha os problemas que nós temos por sermos bípedes, né? Nós temos muito problema de coluna, porque ser bípede significa um aumento, né, eu não sei qual o termo da física a gente vai utilizar. Então, por exemplo, quando a gente pensa na coluna vertebral, as vértebras que estão mais abaixo, elas sofrem toda a pressão das vértebras que estão acima. Então, isso acaba gerando um problema de coluna. A questão do parto é algo super complicado para a nossa espécie, justamente porque nós somos bípedes. Agora, se a evolução tivesse um resultado sempre perfeito, como que você explica esses resultados? Isso porque eu estou falando de duas coisas assim, né, que é muito fácil de vocês perceberem, mas se a gente pensar, por exemplo, o testículo, né? Que coisa mais imperfeita que é um testículo? Né? Eu não sei se vocês já fizeram embriologia, se vocês vão ter, vocês vão estudar lá em embriologia, que o testículo, ele é, na verdade, uma reprogramação, né? Que todos os, digamos assim, os mamíferos, né? Eles têm uma programação para dar origem a corpos femininos. E aí, quando tem determinados genes ali que estão relacionados à determinação do sexo,
Então, há uma mudança de programação ao longo do desenvolvimento. Então, aquele órgão que era para ser, por exemplo, um ovário, ele se torna um testículo. Então, imagina que o ovário ele é internalizado, né? E o testículo, na maior parte dos mamíferos, ele é são glândulas, né? Que elas ficam praticamente fora do corpo, né? Não fica dentro da cavidade, né? Da cavidade corpórea, fica fora. E aí esse processo faz com que, imagina então que está subindo, então tem que ter tipo uma mudança de plano. É como se a gente estivesse num lugar e lembrou, tem esqueci de tal coisa. Então você volta para o lugar. E aí você tem uma consequência dessa questão da formação do testículo, que são as hérnias inguinais, né? Então, vira e mexe, você tem aí casos de homens que o intestino desce para o saco escrotal, porque durante esse processo, né, você pode ter ali digamos, uma musculatura da base, né, do períneo que não é tão resistente, aí essa musculatura pode ceder e o intestino desce para o testículo. Então, se fosse algo perfeito, isso ia acontecer? Isso porque eu estou dando alguns exemplos que são mais fáceis de vocês verem, né? Mas tem os dentes do siso, são, né, a perfeição do dente do siso, que a maior parte das pessoas precisa arrancar, porque a quantidade de problemas que pode gerar um dente do siso é tão grande que é melhor arrancar, né? É uma loucura. Então, assim, a evolução, ela não tem essa perspectiva de produzir o melhor, tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, que tem a ver com, né, uma série de mecanismos que a gente vai estudar ao longo do semestre. E aí, uma definição de evolução, né? A palavra evolução vem do latim evolvere, que significa desenvolver ou desenrolar, né? Mas a ideia básica de evolução está relacionada ao conceito de mudanças. O Darwin, ele cunha, né, a ideia de evolução como descendência com modificação ou diversificação. E aí o conceito mais atual de evolução, né, um conceito atual, mas mais simplificado, né, que seria a mudança nas proporções de indivíduos com características diferentes dentro das populações, certo? Então, basicamente, quando a gente pensa em evolução, a gente pode pensar um esquema desse tipo aqui, né, que a mutação gera diversificação, a diversificação ela acaba sofrendo a ação da seleção natural e determinados tipos, né, de diversidade tendem a ser mantidos e isso produz uma adaptação e outros tipos tendem a ser eliminados e isso produz extinção, certo? E há um conjunto, né, a biologia evolutiva, ela acaba apresentando múltiplas facetas de aplicação, né? Talvez para a gente seja muito clara a questão da ciência da saúde e agricultura. Quando a gente fala de novas variantes, né, do Covid-19, uma situação bem atual nossa, tem a ver com a evolução, né? O vírus tem alta taxa de mutação, então essas taxas de mutação podem levar à produção, né, de vírus que podem ser mais transmissíveis, que podem produzir um quadro clínico mais severo, né? Então, é uma perspectiva evolutiva voltada para a ciência da saúde. Na agricultura, questão de uso de agrotóxico, seleção de inseto resistente, né? E aí o inseticida acaba não tendo mais nenhuma funcionalidade, de produtos naturais, né? Quer dizer, se uma determinada planta é utilizada para eu posso tomar um chá de uma planta X para um sintoma X, então uma planta que é parente daquela planta X talvez teria o mesmo efeito, então eu considero a questão, né, da evolução. E é claro, quando a gente pensa na evolução humana, né, quando eu falei, por exemplo, da questão, né, do pedalismo e tudo mais, e a gente faz uma reflexão, né, sobre esse resultado evolutivo no nosso corpo, é uma forma de autoatendimento. Então, assim, o pensamento sobre biologia evolutiva, ele pode apresentar inúmeras aplicações, certo? E aí, uma questão que se coloca, né, se a evolução ela é um fato ou uma teoria, né? E no caso da evolução, ela é tanto um fato quanto uma teoria. Ela é um fato porque a gente consegue encontrar evidências de evolução, inclusive a aula nossa da semana que vem vai ser sobre isso, né? A gente vai discutir as evidências da evolução, e as evidências da evolução são fatos científicos que a evolução ocorre, e é possível a gente criar um arcabouço de conhecimentos que ajude a explicar eventos na natureza. Então, eu consigo, por exemplo, propor a ação de determinados mecanismos. Então, a partir desses fatos que eu observo, eu consigo propor uma recorrência desses fatos. E eu consigo, então, extrapolar para um número maior de casos.
Então, eu consigo propor, digamos assim, um cenário teórico a partir desses fatos científicos. Então, a evolução é tanto um fato quanto uma teoria, né? O Darwin, né, obviamente que ele é considerado o pai, né, da biologia evolutiva, mas antes dele, outros pensadores falavam sobre a questão da mudança de espécies ao longo do tempo, né? Então aqui eu coloco alguns, né, o Anaximandro, Empedocles, o Bonnet, o próprio Linneu acabava trazendo, apesar do fixismo ser muito forte, ao tentar classificar as espécies, ele buscava similaridades, né? E esse é um aspecto também que a gente acaba considerando ao propor, né, linhagens evolutivas, o Lametrie, o Maupertuis, o Diderot e o próprio avô do Darwin, né, o Erasmo Darwin, ele discutia essas questões. Só que nenhum deles, né, trazia isso de forma muito explícita ou muito sistematizada. E aí o Conde de Buffon, né, que ele traz aí uma ideia de mudança, apesar dele manter essa ideia de que cada espécie tem um molde interno imutável, ele mantém essa ideia de origem imutável, mas ele propõe que seria possível que a partir desse molde interno algumas mudanças pudessem ocorrer, né? Então, o Darwin acaba utilizando esses pensadores anteriores, né, de forma direta ou indireta, como, digamos assim, qual é o termo que a gente usa para isso? Como exemplos, né? Como exemplo, não como inspirações, né? Para propor. Nesse contexto, né, desses pensamentos pré-evolucionários, né, que surgiram antes do Darwin, a gente não pode descartar o que o Lamarck fez, né? O Lamarck, ele foi um filósofo natural, porque os cientistas da biologia, né, até o século XIX, eles eram chamados de filósofos naturais. E um filósofo natural importante foi o Jean-Baptiste Lamarck, que foi um pensador francês, né? E ele escreveu um tratado que ele traz algumas ideias a respeito da mudança, né, das espécies ao longo do tempo, ou seja, uma perspectiva da evolução, num tratado que ele chamou de Filosofia Zoológica, né, que ele publicou no comecinho do século XIX. E aí ele propõe, assim, explicitamente que as espécies mudam ao longo do tempo, né? Só que aí ele propõe que todas as espécies têm, né, digamos assim, uma origem independente e que a partir dessa origem independente as espécies vão passando por mudanças ao longo do tempo até chegar às variações que existem atualmente, né? E aí o Lamarck ele propõe duas leis na sua teoria, né? Uma lei é a lei dos desusos, né, no qual ele propõe a partir dessa lei que uma determinada estrutura que ela é utilizada ela tende a se desenvolver e uma que não é utilizada tende a se atrofiar. E somado a isso, né, que uma vez que esse caractere é adquirido ou atrofiado, ele pode ser, essa informação pode ser transmitida para gerações seguintes. A questão do uso e desuso, ela é uma situação real, tá? Então, acredito que alguns de vocês aqui façam academia, vocês sabem que se vocês fizerem academia com foco na hipertrofia, a musculatura vai desenvolver, mas se vocês pararem de fazer exercício, a musculatura atrofia, né? Se vocês colocarem uma venda no olho e ficar um ano com esse olho tampado, vocês vão perder a capacidade as células da retina vão acabar sendo mortas e você perde capacidade de visão. Então, o uso e o desuso não é um problema. O problema é achar que uma vez que você adquire o caractere, aquele caractere pode ser dado para a geração seguinte, né? Então, a grande crítica aos trabalhos do Lamarck é que uma vez que o caractere ele era, né, atrofiado ou desenvolvido pelo uso ou desuso, ele poderia ser transmitido para gerações seguintes, né? No caso do Darwin, ele não utiliza essa perspectiva, né? O Darwin ele propõe que as espécies não têm forma fixa e ele propõe que uma espécie evolui, ele usa o termo evolução, inclusive, né, na origem das espécies, que uma espécie evolui a partir de outra, a partir de uma série contínua de formas, né? Ele utiliza o termo gradualismo, né, para essa mudança contínua nas formas. Ele tem várias influências, né, que eu não vou detalhar aqui, mas se vocês lerem Origem das Espécies, ele discute, né, as influências que ele teve.
E o trabalho dele com os tentilhões de Galápagos, né, que na verdade essas aves que ele estudou, ele chamou de tentilhão, mas na verdade não são tentilhões, é um outro grupo de aves, né? Então ele comparou o tipo de bico com o tipo de alimento disponíveis nas ilhas, e aí ele encontrou uma relação entre tipo de bico e tipo de alimento. Então ele propôs a teoria de seleção natural falando dessa questão, né? Entre disponibilidade de recurso, né, e presença de adaptações no organismo que permitiriam explorar aquele recurso de forma otimizada. Então, ele, na verdade, não foi só Galápagos, né, mas Galápagos tem, digamos assim, um apelo importante, né, porque quando a gente analisa, né, a distribuição de fauna e flora em ilhas, você consegue ver um cenário evolutivo mais claro, e justamente os estudos que ele fez, né, em Galápagos, os materiais que ele coletou em Galápagos, na verdade, né, permitiram ele fazer uma série de elucubrações que serviram de arcabouço, né, é, factual para a teoria de evolução por seleção natural, mas ele também conseguiu uma série de informações de diversos lugares. Inclusive, ele esteve no Brasil por 2 vezes, né? Na ida, ele acabou passando na Bahia, no Rio, né? E na volta, ele passou na Bahia. Inclusive, tem registro fotográfico, tem informações, anotações dele, né? A respeito dessa passagem pelo Brasil. A questão dos bicos, né, que eu falei para vocês, aqui tem um detalhe dos diferentes tipos de bico que ele encontrou para essas aves e uma relação com os alimentos disponíveis, né, nas diferentes ilhas que ele fez a coleta. E aqui, uma figura do arquipélago de Galápagos, né, então, cada ilha aqui apresenta populações isoladas, né. A gente vai discutir isso depois na aula de fluxo gênico, que determinadas organizações impedem o fluxo gênico, então é possível que haja especiação, né, em esses ambientes que não, no qual não há migração, né, da espécie de uma ilha para outra, então as espécies ficam isoladas e é possível que acumulem mutações ao longo do tempo e aí surjam novas espécies. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Essa parte é bem sossegadinha, né? Assim, então aqui tem eu coloquei para vocês nesses 2 trabalhos, né? Esse trabalho que é do Darwin com o Wallace. O Wallace, a gente atribui a teoria de evolução de seleção natural ao Darwin, mas não é justo atribuir só a ele. Na mesma época que o Darwin publicou a Origem das Espécies, um jovem cientista inglês chamado Alfred Wallace, ele mandou um manuscrito, né, um trabalho científico para o Darwin apreciar, e aí nesse trabalho o Wallace chegou às mesmas conclusões que o Darwin a respeito da evolução, né? E aí o Darwin percebeu isso e falou assim, peraí, eu também estou trabalhando no manuscrito, num livro, na verdade, né, no qual eu abordo essas questões, e aí os dois conjuntamente publicaram, né, esse manuscrito que eu disponibilizei como material complementar para vocês, tá? Quem gosta de história da ciência e quer saber um pouquinho mais desse, digamos, trabalho geminal da evolução, né, na verdade, esse trabalho de 1858, que é um trabalho conjunto com Darwin e com o Wallace, né, que é sobre a tendência das espécies produzirem variabilidade a partir de um tipo original. O título em português não ficou bem assim, mas é parecido com isso, tá? E aí, em 59, o Darwin publica A Origem das Espécies, e aí sim aqui tem um conjunto, né, de evidências evolutivas que reforçam a ideia da evolução por seleção natural. O Darwin, na obra Origem das Espécies, que é, digamos assim, o trabalho dele com o Wallace, na verdade, demonstra, né, quer dizer, essa ideia foi pensada simultaneamente por 2 cientistas, né, de forma independente, mas o trabalho que, digamos assim, organiza, né, o pensamento sobre evolução por seleção natural é a origem das espécies. E aí o Darwin, ele explicitamente, ele assume 2 premissas, né, que as espécies descendem de um ancestral comum e que o principal mecanismo evolutivo é a seleção natural. Porém, um pesquisador do século XX, né, que é o Mayr, que faleceu meados dos anos 2000, né, ele tinha mais de 100 anos quando ele faleceu, que ele é importantíssimo, né, o que a gente vai discutir de deriva genética e especiação aqui na disciplina, basicamente são os achados do Mayr, né, ou tem alguns autores chamam de Mayr, né,
O Mayr, ele propõe, ao invés de 2 premissas, que a origem das espécies acaba trazendo 5 premissas, que é a evolução como tal, né? Porque se a gente parar para pensar aqui, antes do Darwin, ninguém explicitamente trouxe, né, a ideia de evolução como tal, de forma tão categórica, né, igual o Darwin traz na origem das espécies. A descendência comum, né, que é essa questão do ancestral comum que o Darwin assume, né, essa premissa, mas o Darwin insiste que as espécies variam, né, de forma gradual ao longo do tempo. Então, essa premissa da gradualidade também é um aspecto importante na origem das espécies, que a especiação é um processo que ocorre no nível populacional, né? Então, Darwin não assume a premissa, mas isso aparece claramente na origem das espécies, e, obviamente, a seleção natural, né? Que é a teoria darwinista, né, de evolução é a evolução por seleção natural.